História de hoje, uma promessa que ninguém esperava. Existem promessas que fazemos sem entender o peso que carregam. Palavras lançadas ao vento por bocas infantis, que ainda não sabem que o destino às vezes escuta, anota, guarda numa gaveta secreta do universo e espera pacientemente o momento certo de cobrá-las. Existem encontros que não são coincidências, mas conspirações cósmicas, dramas tecidas por mãos invisíveis que nós chamamos de acaso, porque não temos coragem de acreditar que talvez o universo se importe o suficiente para nos guiar de volta para casa. E existem amores que não nascem de repente, mas que sempre estiveram lá, adormecidos como sementes enterradas há tanto tempo que esquecemos de plantá-las, apenas esperando a chuva certa para finalmente florescerem. Meu nome é Cristina, tenho 28 anos e já não sei mais quem sou. Cheguei à pequena cidade de Costa Serena numa quinta-feira nublada de abril, trazendo apenas uma mala apressada, um coração despedaçado e um luto tão recente que ainda sangrava fresco a cada respiração. Minha mãe havia partido 3 semanas antes, levada por uma doença cruel que devorou não apenas seu corpo, mas todos os planos que eu tinha para o futuro, todas as certezas que eu guardava sobre quem eu era e para onde estava indo. Fugi da cidade onde eu morava sem olhar para trás, porque não suportava mais acordar naquela casa vazia, onde cada canto sussurrava memórias que eu ainda não tinha coragem de enfrentar. Escolhi Costa Serena apenas porque uma colega de trabalho havia mencionado uma vez que era um lugar onde o tempo passava diferente, mais devagar, como se as horas tivessem pena das almas cansadas e decidissem conceder uma trégua. A pousada das ondas ficava no alto de uma colina com vista para o mar revolto e era comandada por Dona Helena, uma senhora de cabelos prateados e olhos que pareciam enxergar através das máscaras que todos usamos. Ela me recebeu com um abraço silencioso que durou tempo demais para ser apenas cortesia e me conduziu até um quarto com janelas enormes que emadrocavam o oceano como se fosse uma pintura impressionista sempre em movimento. "Fique o tempo que precisar, querida", ela disse com aquela sabedoria tranquila de quem já viveu o suficiente para saber que algumas dores não têm prazo de validade. O mar tem um jeito de lavar o que precisa ser lavado. Nos primeiros dias, vaguei pela cidade como um fantasma, observando a vida acontecer ao redor, sem conseguir me sentir parte dela. Caminhava pela orla deserta ao amanhecer, quando a névoa cobria a areia e o mundo parecia suspenso entre o sonho e a vigília. Sentava em bancos de praça lendo livros que não absorvia, enquanto o vento salgado embaraçava meus cabelos. Foi num desses bancos, numa terça-feira que parecia igual a todas as outras, que minha vida mudou de direção sem pedir licença. Eu estava folheando um volume surrado de poemas de Cecília Meirelles, quando uma sombra bloqueou o sol que insistia em brilhar timidamente entre as nuvens. Ergui os olhos devagar, esperando ver algum turista pedindo informações. Mas quando meu olhar encontrou o dele, o tempo simplesmente parou, congelou, esqueceu de continuar fluindo. Era um homem alto, com ombros largos e mãos manchadas de tinta branca, cabelos castanhos bagunçados pelo vento e olhos cor de mel que me observavam com uma mistura de choque e reconhecimento que espelhava exatamente o que eu estava sentindo. Havia algo naquele rosto que meu coração reconheceu antes mesmo da minha mente conseguir processar. Algo que fez meu estômago dar um nó esquisito. Cris, a voz era mais grave do que eu lembrava.
mas carregava aquela mesma suavidade que me fazia sentir segura quando eu tinha 9 anos. Cristina Almeida? Um arrepio percorreu minha espinha. Por que ninguém me chamava de Cris desde a infância? Ninguém, exceto André. Minha voz saiu num sussurro incrédulo e meu coração tropeçou dentro do peito. André Cardoso? Ele sorriu e foi como se 19 anos evaporassem instantaneamente. Como se eu pudesse ver o menino de 10 anos que costumava sentar ao meu lado no balanço do Parque das Acácias, prometendo coisas absurdas que crianças prometem, sem entender que palavras têm poder. Não sei quem se moveu primeiro, mas de repente estávamos de pé e ele me envolvia num abraço que cheirava a madeira envelhecida e tinta fresca, e algo indefinivelmente masculino, que fez meu corpo inteiro despertar de uma forma que eu não esperava. Fechei os olhos e senti aquele aperto estranho no peito, meio dor, meio alívio, como se uma parte de mim que estava adormecida há anos tivesse acabado de acordar sobressaltada. Quando nos separamos, eu estava corando, sem entender exatamente por quê. E percebi que ele também parecia levemente desconcertado, as pontas das orelhas avermelhadas enquanto passava a mão pelos cabelos num gesto nervoso. "O que você está fazendo aqui?" Perguntamos ao mesmo tempo e rimos daquela risada nervosa de quem não sabe por onde começar a recontar quase 2 décadas de vida. Sentamos naquele banco e as palavras começaram a fluir, mas eu não conseguia parar de reparar em detalhes. Como a voz dele tinha ficado mais profunda, mas ainda tinha aquela cadência calma. Como as mãos eram grandes e fortes, mas os dedos longos e delicados. Como ele tinha um jeito de inclinar a cabeça quando ouvia, que me fazia sentir que eu era a única pessoa no mundo que importava naquele momento. André me contou que havia sido arquiteto corporativo em Belo Horizonte por 8 anos, projetando prédios de vidro e concreto que arranhavam o céu, mas não tocavam a alma. Até que um dia acordou e percebeu que estava construindo uma vida que não reconhecia como sua. "Voltei para cá faz 6 meses", ele disse olhando para o casarão colonial do outro lado da praça, com aquele olhar de quem vê possibilidades onde outros veem apenas ruínas. "Estou restaurando casarões históricos, tentando preservar o que ainda tem memória, o que ainda conta histórias." Havia algo não dito na voz dele, uma tristeza antiga que ele tentava disfarçar com entusiasmo profissional. E eu reconheci porque era a mesma tristeza que eu via no espelho todas as manhãs. "E você?" Ele me observava com uma atenção que me deixava simultaneamente vulnerável e protegida. E eu senti aquele frio na barriga de novo quando nossos olhos se encontraram. Contei sobre minha mãe, sobre a perda que ainda não sabia como carregar, sobre a fuga que me trouxe até ali. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava, porque havia algo em André que me fazia sentir que eu não precisava fingir estar inteira quando estava completamente quebrada. Ele segurou minhas mãos e não disse daquelas frases vazias que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Apenas ficou ali comigo, no silêncio compartilhado de quem entende que algumas dores não têm consolo, apenas companhia. Seus dedos grossos eram quentes e firmes e de alguma forma me faziam sentir que talvez eu conseguisse sobreviver àquilo final. André apareceu na pousada na manhã seguinte, trazendo um pequeno ramalhete de flores silvestres que pareciam ter sido colhidas na beira da estrada, e aquele sorriso que fazia o dia parecer menos cinzento. Eu ainda estava de pijama, com o cabelo completamente bagunçado, tomando café na varanda quando o vi subindo a escadaria, e meu primeiro impulso foi correr para o quarto e me arrumar, mas era tarde demais, e ele já tinha me visto e estava sorrindo daquele jeito que fez meu rosto esquentar de constrangimento.
Achei que você talvez precisasse de um pouco de cor, ele disse, estendendo as flores com uma timidez adorável, e o gesto foi tão inesperadamente terno que senti algo se apertar no peito. Desculpa parecer tão cedo, ele disse, mas não parecia nem um pouco arrependida. Mas pensei que você talvez quisesse conhecer um dos casarões que eu estou restaurando. Eu estou de pijama, respondi desnecessariamente, porque obviamente ele podia ver isso. E está linda, ele disse com tanta naturalidade que me fez corar ainda mais. E então pareceu se dar conta do que havia dito, porque as pontas das orelhas dele ficaram vermelhas também. Dona Helena apareceu com aquele sorriso sapiente que sugeria que ela entendia muito bem o que estava acontecendo ali, mesmo que nós dois estivéssemos tentando fingir que não era. Vá se arrumar, querida. Eu cuido das flores para você, ela disse piscando para mim. E André, sente-se e tome um café enquanto espera. Subi correndo para o quarto com o coração batendo descompassado e fiquei parada na frente do armário tempo demais tentando decidir o que vestir. O que era ridículo, porque eu nunca tinha sido o tipo de pessoa que se importava muito com essas coisas. Mas de repente parecia extremamente importante escolher a roupa certa. O casarão que André estava restaurando ficava na rua principal e era uma construção do século XIX, com paredes de pedra e janelas altas que ainda guardavam vestígios de vitrais coloridos. Ele me guiou pelos cômodos, explicando com paixão contida cada detalhe arquitetônico, cada história que aquelas paredes tinham presenciado. E eu me peguei observando mais ele do que a casa. Vem, quero te mostrar uma coisa, ele disse, pegando minha mão com uma naturalidade que fez meu estômago dar uma cambalhota. Me levou até uma porta antiga que estava descascada e repleta de camadas de tinta velha. Estou tentando restaurar ela ao estado original, ele explicou, pegando uma lixa. Olha, deixa eu te mostrar a técnica. Ficou atrás de mim, guiando minhas mãos sobre a madeira. Seu corpo tão perto que eu podia sentir o calor dele nas minhas costas, o cheiro de madeira e tinta, misturado com algo que era só dele. E de repente eu não conseguia mais me concentrar em nada, além da sensação dos dedos dele sobre os meus, do jeito que a respiração dele tocava em meu pescoço. Está vendo? Ele murmurou, perto demais do meu ouvido. Devagar, com paciência, a beleza original vai aparecendo. Virei a cabeça levemente e nossos rostos ficaram a centímetros de distância. Tão perto que por um segundo achei que ele fosse me beijar ali mesmo. Mas então ele se afastou, abruptamente limpando a garganta, e eu fiquei ali parada, segurando a lixa e tentando fazer meu coração voltar ao ritmo normal. Você tem jeito para isso, ele disse, evitando o meu olhar. E eu não sabia se estávamos falando sobre restauração ou sobre algo completamente diferente. Nos dias que se seguiram, estabelecemos uma rotina que parecia, ao mesmo tempo, natural e carregada de uma tensão não dita. André aparecia todas as manhãs, caminhávamos pela cidade, tomávamos café em pequenas cafeterias, conversávamos sobre tudo e nada. Numa tarde, ele me levou para caminhar pela praia ao entardecer e ficamos observando as ondas quebrarem na areia, enquanto o sol pintava o céu de laranja e rosa. Caminhávamos lado a lado e nossas mãos balançavam tão perto uma da outra que eu podia sentir o calor da pele dele sem que nos tocássemos. E havia algo deliciosamente torturante naquela proximidade que não se concretizava. Cuidado, ele disse, quando chegamos às pedras no final da praia, oferecendo a mão
para me ajudar a subir. Segurei a mão dele e senti aquele choque elétrico percorrer meu braço. Subi as pedras, mas quando cheguei ao topo, ele não soltou minha mão imediatamente. Apenas ficou ali, me segurando por alguns segundos a mais do que seria necessário, olhando para mim de um jeito que fez todo o ar sair dos meus pulmões. André, comecei sem saber o que ia dizer. Sim? Ele perguntou com aquela voz rouca e baixa, dando um passo na minha direção. Mas então, uma criança gritou correndo pela praia e o momento se quebrou. Ele soltou minha mão e nós dois olhamos para o horizonte, fingindo que aquilo não tinha acontecido, fingindo que não havia nada além de amizade entre dois velhos conhecidos que se reencontraram por acaso. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto iluminado pela lua, eu não conseguia parar de pensar nele, na forma como ele sorria, no jeito que seus olhos se iluminavam quando falava sobre arquitetura, no toque dele que me fazia sentir viva pela primeira vez em semanas. Tentei me convencer de que era cedo demais, que eu ainda estava de luto, que não fazia sentido sentir algo assim tão rápido por alguém que eu mal conhecia mais, mas meu coração não estava nem um pouco interessado em lógica. Revirei na cama, suspirando porque sabia a verdade que ainda não tinha coragem de admitir em voz alta. Estava apaixonada por André Cardoso e não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Foi na sexta-feira que ele me levou de volta ao casarão e me mostrou uma sala no segundo andar, onde a luz da tarde entrava pelas janelas, criando padrões dourados no chão empoeirado. Essa é minha sala favorita, ele disse com aquela suavidade que me desfazia. Tem algo especial nela, não sei explicar. Ficamos ali parados, no meio daquela luz mágica, e quando me virei para dizer algo, descobri que ele estava bem mais perto do que eu pensava, me observando com uma intensidade que fez meu coração disparar. Cris, ele disse meu nome como se fosse uma poesia, dando mais um passo na minha direção. O mundo inteiro se reduziu àquele momento, aquela sala banhada em luz dourada, aqueles olhos cor-de-mel que me olhavam como se eu fosse algo precioso e frágil e importante. Ele ergueu a mão devagar e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, seus dedos tocando minha bochecha de uma forma tão suave que quase doeu. E eu segurei a respiração, porque tinha certeza absoluta de que ele ia me beijar. Vi quando ele olhou para minha boca, vi quando se inclinou levemente na minha direção, sentiu quando a distância entre nós diminuiu até quase desaparecer. E então ele se afastou, passando a mão pelos cabelos num gesto frustrado. Desculpa, ele murmurou sem me encarar. Você está lidando com tanta coisa e eu... Quando vi, ele já estava saindo da sala. E eu fiquei ali, sozinha, naquela luz dourada, sentindo uma mistura confusa de decepção e algo que eu não sabia nomear. Na noite de sábado, Dona Helena organizou um jantar na pousada e insistiu que André se juntasse a nós. Foi uma noite de vinho tinto e risadas genuínas, de histórias engraçadas sobre nossa infância compartilhada que tínhamos quase esquecido, de memórias que voltavam à superfície como mensagens em garrafas encontradas na praia. Eu estava sentada na frente de André e não conseguia parar de notar cada detalhe. O jeito que ele segurava a taça de vinho, como seus olhos brilhavam quando ele ria, a forma como ele me olhava quando achava que eu não estava vendo. Lembra do balanço do Parque das Acácias? André perguntou sorrindo. A gente passava horas lá, inventando futuros impossíveis. E então algo clicou na minha memória.
algo que tinha sido enterrado tão fundo que eu havia esquecido completamente. A promessa, sussurrei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. André, a gente fez uma promessa naquele balanço. Ele parou com a taça no meio do caminho, os olhos arregalando levemente. Que se nenhum de nós encontrasse alguém até os 30 anos, ele começou devagar. A gente casaria um com o outro, eu terminei, e minha voz saiu num sussurro incrédulo. Eu faço 30 anos depois de amanhã, André disse, e havia algo na voz dele que fez meu coração parar por um segundo inteiro. Olhei para ele sem conseguir respirar direito, porque de repente tudo fazia um sentido impossível. O reencontro absurdo naquela cidade perdida, o timing inexplicável, a sensação de que o destino estava conspirando para nos empurrar um para o outro. Segunda-feira, eu disse, mais para mim mesma do que para ele, tentando processar aquela coincidência impossível demais para ser apenas coincidência. Segunda-feira, ele confirmou, sem desviar os olhos dos meus, e havia tanta intensidade naquele olhar que eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Domingo amanheceu cinzento com promessa de tempestade, e eu acordei com o coração batendo descompassado porque não conseguia parar de pensar na promessa, no aniversário, no jeito que André me olhava na noite anterior, como se estivesse vendo algo que eu ainda não tinha coragem de reconhecer. Ele apareceu na pousada no meio da tarde, com os olhos brilhando de uma forma que eu ainda não tinha visto, uma mistura de nervosismo e determinação que fez meu estômago dar um nó. Vem comigo, ele disse, estendendo a mão. Tem algo que eu preciso te mostrar. Seguimos pela trilha que levava ao farol abandonado, no ponto mais alto da cidade. Subimos os degraus gastos da torre até o topo, onde o vento fustigava nossos rostos e o oceano se estendia infinito em todas as direções. O céu estava carregado de nuvens escuras, mas havia uma abertura por onde a luz do sol entrava em raios dourados que pareciam celestiais. Foi aqui que eu vim, quando Sofia terminou comigo, ele disse, olhando para o horizonte, e era a primeira vez que ele falava abertamente sobre ela. Fiquei olhando para o mar, tentando entender onde eu tinha errado, por que eu não era suficiente, por que o amor nunca parecia me escolher. Meu coração se apertou de uma forma dolorida, porque eu conhecia aquela sensação, aquele desespero de achar que há algo fundamentalmente quebrado dentro de você que faz com que as pessoas sempre vão embora. Ela disse que eu estava mais apaixonado pelo passado do que interessado em construir um futuro com ela. Ele continuou, e sua voz estava crua de emoção. E talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente estivesse preso em algum lugar entre o que foi e o que poderia ter sido, esperando por algo que eu não sabia nomear. Virei para encará-lo e havia lágrimas nos olhos dele que poderiam ser do vento, mas eu sabia que não eram. Então você apareceu, ele disse, dando um passo na minha direção, sua voz tremendo levemente. Do nada, impossível, dias antes da data mais absurda, mais improvável, mais mágica que poderia existir. E eu não sei se acredito em destino, mas eu sei que quando te vi naquele banco, eu senti como se tivesse finalmente chegado em casa, depois de estar perdido por muito tempo.
Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir, mesmo com o rugido do mar abaixo de nós. André, comecei, mas não sabia como terminar, porque havia tantas coisas que eu queria dizer e nenhuma palavra parecia suficiente. Ele deu outro passo, ficando tão perto que eu podia ver cada nuance de emoção dançando em seus olhos cor-de-mel. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele confessou, e sua voz era crua, vulnerável, honesta. Desde que te vi naquele banco, sinto como se algo dentro de mim tivesse despertado depois de anos adormecido. E eu não sei se é memória, ou se é algo novo, ou se sempre esteve lá, desde aquele dia no balanço, esperando o momento certo para ressurgir. Talvez essa promessa absurda de criança fosse, na verdade, minha alma reconhecendo algo que eu era jovem demais para entender. Talvez seja loucura acreditar que o universo conspirou para nos trazer de volta um para o outro. Mas, Cris, eu não consigo mais me convencer de que isso é apenas um reencontro casual de amigos de infância. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, porque ninguém nunca havia me oferecido tanta verdade, tanta coragem, tanta vulnerabilidade. Desde que lembramos daquela promessa, algo mudou em mim. E foi a coisa mais verdadeira que eu já tinha dito. E quando você revelou que faria 30 anos em 2 dias, foi como se cada peça do quebra-cabeça finalmente se encaixasse, como se o destino estivesse gritando algo que eu estava tentando não ouvir. Você não está sozinho nessa confusão. Eu também sinto esse algo diferente, como se minha alma lembrasse de algo que meu coração está apenas começando a compreender. Ele se aproximou lentamente e parou a apenas um suspiro de distância. Tão perto que eu podia ver cada manchinha dourada em seus olhos cor-de-mel, tão perto que o vento que nos cercava parecia desaparecer, deixando apenas o espaço mínimo vibrante entre nós. Ele me olhava como se eu fosse simultaneamente a resposta e a pergunta, e havia algo na forma como a respiração dele se misturava com a minha, que fazia cada célula do meu corpo despertar. "Posso?" sussurrou, e tirou uma mecha do meu cabelo que estava na frente do meu rosto. Não confiei na minha voz, então apenas assenti levemente. Então ele finalmente fechou aquela distância impossível que tinha existido entre nós desde o momento em que nos reencontramos. E ali me beijou. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se todas as peças quebradas dentro de mim encontrassem seus lugares, como se a melodia incompleta que eu carregava há 28 anos finalmente descobrisse a nota que faltava. O beijo começou suave, quase reverente, seus lábios macios e quentes contra os meus, e então aprofundou-se em algo mais, urgente, mas necessário, como se estivéssemos tentando recuperar 19 anos de espera que nenhum de nós sabia que estava esperando. Suas mãos subiram para segurar meu rosto com uma ternura que me desfazia completamente, seus polegares acariciando minhas bochechas enquanto me beijava como se eu fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha segurado. Meus dedos se entrelaçaram nos cabelos dele e eu me permiti derreter naquele abraço que cheirava a futuro e possibilidade. Me permiti sentir tudo aquilo que eu tinha estado tentando negar desde o momento em que nossos olhos se encontraram. O beijo foi longo, profundo e carregado de uma emoção tão intensa que quando finalmente nos separamos estávamos ambos tremendo, testas apoiadas uma na outra enquanto tentávamos recuperar o fôlego. Eu deveria estar com medo, confessei, apoiando a testa na dele e ainda sentindo meu coração disparado. Mas tudo o que sinto é que finalmente encontrei algo que não sabia que estava procurando. Eu também. Sussurrou, beijando minha testa, com uma ternura que me fez acreditar que talvez o impossível às vezes aconteça. Talvez o destino realmente conspire a favor de quem tem coragem de acreditar.
Ficamos ali, no topo daquele farol, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de cores impossíveis. E pela primeira vez desde que minha mãe partiu, eu senti que talvez eu conseguisse sobreviver àquilo. Talvez eu conseguisse encontrar beleza de novo. Talvez o amor fosse realmente mais forte do que a perda. André fez 30 anos numa segunda-feira ensolarada que parecia celebrar com ele. E nós passamos o dia inteiro juntos, caminhando pela praia de mãos dadas, sem precisar dizer nada, porque tudo já havia sido dito. Dona Helena preparou um bolo de chocolate com velas demais, e nós 3 brindamos na varanda da pousada enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. Então, Dona Helena disse com aquele sorriso sapiente, o que vão fazer agora? André entrelaçou seus dedos nos meus e eu senti aquele aperto gostoso no peito que vem quando você sabe que está exatamente onde deveria estar. Vamos descobrir juntos, ele respondeu, me olhando de um jeito que fazia meu coração disparar. Um dia de cada vez. E eu soube que ele estava certo, porque o amor verdadeiro não é sobre cumprir promessas ao pé da letra, mas sobre reconhecer quando 2 almas estão prontas para finalmente se encontrarem. Sobre ter coragem de acreditar no impossível, mesmo quando tudo diz que não faz sentido. Existem amores que nascem num olhar, outros que crescem devagar com o tempo, e existem aqueles raros, milagrosos, impossíveis amores que nascem de uma promessa que ninguém esperava, que atravessam décadas e distâncias e dores, que esperam pacientemente o momento em que 2 pessoas finalmente estão prontas para reconhecerem o que sempre esteve lá desde o início. O nosso foi desse tipo, e eu não trocaria essa espera por nada neste mundo. E assim, termina a história de Cristina e André. Uma história sobre promessas infantis que o destino guarda em gavetas secretas até o momento certo. Sobre 2 almas que precisaram quebrar separadamente para aprenderem a se encaixar perfeitamente juntas. E sobre o amor que nasce quando finalmente temos coragem de acreditar no impossível. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva para não perder as próximas histórias e me conte nos comentários. Você acredita que o universo conspira para reunir pessoas que estão destinadas a ficarem juntas? E já que você está aqui e ama histórias de romance emocionante, não pode perder a última nota que faltava. É sobre Amanda e Thiago, 2 almas que se reconhecem através de uma melodia incompleta que esperou 7 anos para encontrar seu final. Uma história sobre música, destino e um amor que transcende o tempo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora ou procure aqui no canal. Te garanto, você vai se arrepiar do início ao fim. Nos vemos na próxima história. Até lá!